Meu nome é Ana Amélia Melo Franco. Eu estou extremamente tocada com essa história da França ter deportado tanta gente, completamente sem critério nenhum, na loucura geral. Inclusive a minha neta, depois do massacre humano que aconteceu com toda a minha família, entendeu? Por um grupo da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Engraçado é que eu tenho vários amigos judeus e isso aconteceu. Eu estou horrorizada com o que está acontecendo em Gaza e tudo mais. Não porque, entendeu, seja um momento que todo mundo fale disso, não. Mas pelo horror que aconteceu com Pablo Roberto Pires Aguirre, um rapaz que cuidou muito dos meus netos, entendeu? Dos pedidos que eu fiz, eu não fui atendida por absolutamente ninguém do Ministério Público Federal durante o governo do Bolsonaro, entendeu? Que eu nem mesmo conhecia direito. De todo o massacre foi da roubalheira que está sendo com os imóveis da minha filha, que trabalhou horrores para ter. Minha filha trabalhou desde os 16 anos de idade, sabia? E ela comprou casas no mundo todo, estão sendo invadidas até por 4 irmãs inteiramente loucas que viviam lá em casa, entendeu? No meu apartamento da Bulhões de Carvalho, tentaram fazer o mesmo. Mas, enfim, o que eu quero dizer a todos vocês é o seguinte, que é um absurdo essas histórias de deportação sem critério nenhum, entendeu? Dessa maneira horrorosa que está acontecendo, essa situação toda. E principalmente que a França tem vários acordos com o Brasil, e inclusive a grande maioria desses franceses que vêm para cá vêm sem um tostão, sem um puto no bolso, entendeu? E aproveitam aqui do Brasil e refazem suas vidas e tudo. Eu não sou contra isso não, viu? Mas não pagam impostos, não pagam nada, entendeu? Eu mesmo casei durante anos com Filipe Alain Michel Nice, durante 38 anos. Foi um casamento de amizade, não foi um casamento real, você está entendendo? Não foi. E ele veio para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, montou toda a cadeia do Chimichu e tudo mais. Eu sou muito grata a ele por ele ter perfilhado uma das minhas filhas. Ele fez isso. Uma das minhas filhas, o Tiff, perfilhou. Eu fiquei até muito surpresa de saber disso e tudo. Sou até grata a ele por ter feito isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que é um absurdo essas histórias de deportação. Eu estou horrorizada que eu estou vendo filhos de ingleses, de várias nacionalidades em Gaza, tomando bomba para tudo quanto é lado, de um surto, entendeu, racistíssima da colônia judaica. Exatamente como fizeram comigo, me atacaram de uma maneira horrorosa, eu tomei pedradas no rosto, você está entendendo? Fui massacrada, fui jogada no chão em Saint-Tropez, levando bombas de aquela bomba, você entendendo, de elétrica na cabeça, que é uma bomba, igual uma bomba, pau, elétrica na cabeça, aqui no meu peito, no meio do meu peito, eu fui jogada no chão, em plena Rua Lar, indo a uma médica lá, depois de ter feito milhares de pedidos à França por causa da Depor, para que por favor me ajudasse a achar minha filha. Uma delas ela teve vários problemas, ela teve escarlatina quando ela era pequena e ela teve problemas sérios de saúde mesmo. Teve uma cistite crônica, entendeu? E foi uma menina fraca, não fraca de espírito, que ela era uma menina maravilhosa e tudo, mas ela teve uma perfuração no olho quando ela era pequenininha. Foi uma menina realmente de Deus, sabe? Deus a ajudou muito na vida. E eu fui lá, deportada, fiquei um dia e meio, acho que talvez 2, dentro de uma solitária, num calor infernal, sem ar-condicionado, sem nada, negócio fechado, em Saint-Tropez, uma situação bárbara que fizeram comigo lá em Saint-Tropez. Eu pedindo ajuda de milhares de pessoas, lá, inclusive a todo o governo da França, ao Ministério do Affaires Étrangers, Embaixada do Brasil e tudo mais, não me atenderam em nada, em nada, em nada mesmo. Me atacaram a minha família de uma maneira brutalizante, apesar de eu ter ido falar com o Rabino Benaís. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Saint-Tropez foi falar, eu fiz de cabala durante muito tempo, eu fui falar com o Rabino Benaís, em Saint-Tropez, fiquei muito assim amiga da Cecília Jacob, da irmã dela, nós jogávamos xadrez e tudo, pessoas assim maravilhosas, maravilhosas, conheci várias pessoas e tudo, muito bons, apesar de eu ter ido vários anos a fio a Saint-Tropez. Saint-Tropez para mim foi durante muitos anos como Búzios. Eu ia para Búzios e para Saint-Tropez, para Búzios e Saint-Tropez. Durante anos a fio, eu fui GO do Clube Mediterrâneo, registrado pela Bahia Turza, na Bahia, mas pelo Clube Mediterrâneo também de Paris. Eu fui GO do Clube Mediterrâneo.
Foi uma maravilha, foi uma época fabulosa da minha vida, entendeu? Eu acho que todo mundo, um dia da vida, deveria ser GO, trabalhar na Cruz Vermelha, fazer um desses trabalhos de grupo, sabe? O grupo, quando se une, fica muito forte. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa deportação foi totalmente feita sem critério. Mais de 300 crianças de famílias inteiras colocadas em Cornebarieux, em Toulon, que é uma prisão de deportação, entendeu? E Paris-Vincennes, Marseille, tudo mais. Foram jogadas as criancinhas pequenininhas. Eu tenho uma netinha minha, que é a filhinha da Antônia Melo Franco, da minha filha Antônia Melo Franco, vocês todos conhecem. Ela ficou presa em Paris-Vincennes. Você está entendendo? Depois de ter ocorrido situações horrorosas comandadas por um grupo de judeus no Jockey Club, faziam filas e filas de estrupos da minha filha. Da minha filha. Você está entendendo? Eu soube disso numa cocheira em frente a dela. Uma situação das mais bárbaras. Eu tive várias vezes a Comissão de Ética da OAB, várias vezes os direitos humanos, apesar de eu ter ajudado, inclusive a doutor Modesto, consegui a sala dele e tudo mais. Não me atenderam, não fizeram nada para mim. Eu escrevi para a Corte de Haia, Belizone e tudo mais, e não fizeram nada para me ajudar. Você está me entendendo? Atacaram a minha família de uma maneira brutal. Brutal. Minha filha faziam filas e filas de estrupos da minha filha. E ninguém nunca teve a decência de vir me dizer uma coisa dessa, em pleno Jockey Club. Minha filha era dona do Intermodel, com 20 cocheiras, sumiram os 20 cavalos da minha filha, porque foram roubados pela PM do Rio de Janeiro na cocheira em frente. Eu acho uma coisa absurda. Eu fico impressionada que a Vivian Rosenzweig, que foi minha amiga uma vida inteira, não deu uma palavra para mim. Não deu uma palavra. A Evelyn é uma vagabunda, uma pessoa horrorosa, com a pinta na cabeça, é uma maldita, entendeu? Que a reunião que eu fiz com ela, ela queria um apartamento no Leblon. Você está entendendo? Ela nunca foi prefeita de nada, uma loucura geral. Eu fico impressionada que nunca deram uma palavra de ajuda para mim. Não vieram, ninguém teve a decência de vir dizer que a Antônia estava sendo dopada de heroína na veia pelo grupo da Tânia Morandi, jogada no Leblon. Ninguém veio me dizer absolutamente nada, sabendo que eu sou a mãe dela. Você está me entendendo? Ninguém, nem a Ruth Peniel teve a decência de fazer isso, que é uma outra escrota. Ninguém teve a decência de pegar o telefone e vir me dizer isso. Eu estou impressionada, sabia, com isso tudo. Estou falando sério, eu nunca vi uma monstruosidade igual. E eu acho que a gente tem que se mobilizar com as deportações, você está entendendo? Então pega todos esses franceses que estão aqui, mete no navio da Marinha, manda assim, ó, para lá. Pega lá esse pessoal do Congo, da Angola, tudo mais, mete num barco, entendeu? E bota para Angola. Vocês acham normal uma situação como essa? Eu acho o cúmulo. Eu acho o cúmulo que a França fez de pegar, sem critério nenhum, várias crianças, entendeu, que tinham o título de séjour e jogarem elas deportadas no meio de uma guerra. É isso que eu vim dizer a vocês, entendeu? E eu acho que a gente tem que se mobilizar nesse sentido de parar com isso, parar mesmo, entendeu? Fechar as sinagogas, não deixar mais eles entrarem, para que eles se mobilizem para parar essa guerra maluca.